Olá, famílias, tudo bem com vocês? Estou aqui muito feliz de poder lançar esse projeto especial, que é o Devocional Mães Atípicas que Oram, preparado especialmente para você, família, que vive autismo como eu, ou outros transtornos neurológicos, como TDAH e tantos outros, né? E suas comorbidades, né? Que muitos outros distúrbios têm muita coisa atrelada, né? As comorbidades. E para esse devocional, né, eu vou estar usando um material muito especial do americana D.R. Warren, que é esse livro aqui, tá? Ela é cristã e eu achei muito legal, tá fazendo assim toda a diferença aqui em casa, e por isso que eu decidi, né, pegar a autorização dela e poder traduzir esse material para poder compartilhar com todas as famílias possíveis aí do Brasil. E ela me autorizou a passar adiante esse material maravilhoso para ajudar, né, os nossos filhos. Eu esqueci de falar aqui, né, do título. O livro dela fala Head to Toe Healing, né, curando da cabeça aos pés. E serve não apenas para tratar autismo, mas para qualquer outra questão que nós tenhamos dentro do nosso lar, né, que precisa de uma questão médica, de que precisa de uma intervenção, uma restauração, né, é válido, tá bom? E essa mãe americana, ela tem alcançado resultados extraordinários, né, com seu filho. E é interessante que ela conta como foi o processo. Foi um processo gradual, não foi assim, cura instantânea. Foi um processo que ela foi vendo as melhoras gradualmente, conforme ela foi escrevendo o devocional, que ela, né, como ela coloca, inspirado através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. É fantástico, muito, muito legal, vocês vão amar. E nós temos que voltar a viver pelos olhos da fé, e não apenas, né, por aquilo que nós enxergamos. A nossa vista é muito limitada. E muitas das vezes a gente perde as esperanças, né, ouvindo dos médicos que, no caso do autismo, não há muito o que fazer, nós temos que aceitar, fazer as terapias infinitas. E mesmo o ABA, né, que é uma área que eu sou especialista, eu faço mestrado aqui nos Estados Unidos de ABA, pela faculdade FIT, na Flórida, e essa própria ciência diz que apenas 49% dos casos que recebem tratamento intensivo, né, que é algo raro, alcançam resultados extraordinários, ou seja, conseguem, né, ser pessoas que desenvolvem de maneira que se tornem independentes e autônomas com o tempo. Mas nós sabemos que não é uma realidade, essa realidade é para poucos, porque falta recurso, falta tempo, falta mão de obra qualificada, e a gente sabe como é que é a situação do Brasil, né, para tratar essas questões. Então, assim, o autismo ele é complexo, essas comorbidades é complexa, é um quebra-cabeça gigante, mas, assim, como é que a gente trata o autismo hoje, né? Para quem tem condição, é terapia do ABA, que eu comentei, é TO, é terapeuta, a fono, né, a terapeuta ocupacional, que eu já comentei, tem alguns médicos, né, que seguem uma linha, e são poucos, a linha de tratamento biomédico, que aí entra com suplementação, né, dieta, exames periódicos, que é uma linha interessante, mas poucos médicos fazem isso. E a maioria dos médicos são mais tradicionais, acabam não analisando a saúde do seu filho como um todo, e de cara, muitas das vezes passa remédio, né, risperidona, ariprazol, e infelizmente isso acaba, né, esses antipsicóticos geram efeitos colaterais com o tempo e não vai atuar na causa raiz. Essa é a triste realidade, né? Porém, pessoal, o que eu quero trazer, né, com essa novidade devocional é que existe, né, essa peça do quebra-cabeça, essa peça angular principal no tratamento, que nós pais estamos deixando de lado. Nós estamos deixando de orar pelos nossos filhos, deixando de exercer a fé e de declarar em voz alta a verdade da palavra de Deus. Nós esfriamos nosso relacionamento com o Pai. Por quê? Porque nós tomamos como verdade absoluta que os médicos ou os hiperespecialistas disseram ou dizem que o autismo não tem tratamento, que não há muita esperança, que temos que aceitar, se conformar fazendo, né, a terapia e dar remédio. Basicamente é isso que a gente escuta, não é verdade? E a verdade é que ninguém consegue explicar e provar claramente qual é a origem do autismo. Então, não tem como falar que não tem que ser feito. Como é que você vai falar que não tem como resolver ou que pode melhorar só a terapia se você também não sabe quais são as causas efetivas e como preveni-lo? Então, nós temos correntes de pensamentos e várias. Eu sou uma estudiosa, pesquisadora profunda
em diversas áreas dentro do autismo, e a realidade é que os médicos não concordam com o outro, e são muitas correntes de pensamentos, e nós pais ficamos, né, aí no meio de tudo isso e perdidos. É uma dura realidade, né? E aí vem, né, muitos ainda, alguns médicos acabam falando, olha, mas calma, seu filho ele não está doente não, viu? É apenas um transtorno. E aí começa aquele papo de que, não, seu filho não está se comunicando, não fala, faz parte do autismo, né, normal. Ele está agressivo, ele está batendo no irmão, na mãe, no pai, agredindo as pessoas. Não, é normal, viu? Faz parte do autismo em alguns casos, alguns graus, não é isso que a gente escuta. Seu filho está constipado, está com diarreia, está com hipotonia, né, aquelas fraqueza muscular, com problema de motora fina, motora grossa. Não, isso é comum também. Meu filho está com seletividade alimentar, doutor. Meu filho não come, só come coisa crocante, o que eu faço? Pois é, faz parte do autismo. Enfim, tudo vai para a conta do autismo. E o que é mais fácil? Não. Seu filho não está dormindo? Tá muito agitado? Tá aqui, ó, risperidona. Tá aqui, ó, esse antipsicótico. E aí, você vai ficar tranquila, dopa seu filho, você vai ter um pouco de paz e tá tudo certo. É ou não é? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. E eu, né, se você não passou, tenha certeza que é a realidade de muitas famílias. Falei. Então, assim, muitos nossos filhos, né, com autismo, eles acabam, né, podendo nunca mais, não nunca mais, mas podendo ter uma grande chance de não falar, de nunca se tornar independente. Muitos talvez não vão poder constituir uma família, ou não conseguirão ter um trabalho, uma vida digna, né? E aí o que a gente escuta é, não, mãezinha, paizinho, é o seu anjo azul, Deus te deu de presente. Porque você é guerreiro, você é forte, não é assim? E aí nós ficamos lá, não, então eu sou uma guerreira, por isso que eu tive esse presente. E a gente se conforma. Essa é uma verdade. Eu sei que isso dói. Dói a gente falar sobre isso. E não é fácil para mim estar aqui tocando em alguns assuntos que são sensíveis. E a gente acaba se conformando e falando, bom, não há o que fazer, a não ser aceitar e fazer as terapias e dar remédio. Ou tentar inúmeros tratamentos alternativos e ver o que dá. Né? Fora quando você vai buscar terapias, né? Tá lá na fila de espera do SUS, e aí fala, não, 2 anos de espera para aquela terapia de 2 vezes por semana, 30 minutos por sessão, que não vai resolver, que não vai adiantar nada. E aí te viram e falam, não, mas olha, você não está sozinho não, as estatísticas têm mostrado, né, que a cada 44 crianças, uma tem autismo. Então, fica tranquila, mãe e pai, vocês não estão sozinhos, não é? E isso está virando, né, uma epidemia. Está fora de controle, gente. Então, nós precisamos fazer algo, nós precisamos nos unir e começar a clamar e buscar, sim, o impossível, porque só Deus pode fazer, mover montanhas, pode usar a ciência de maneira diferente, pode guiar os cientistas a momentos mais eurecas, né, que eu falo, e tem muita coisa para acontecer, e nós nessa geração podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos através da oração. Bom, dito isso, né, o que a palavra de Deus, que é a verdade, nos fala a respeito? Deixa eu compartilhar aqui um slide para você ter aí, e você sempre tá revisando, tá bom? Meditando nessa palavra. Deixa eu compartilhar aqui. Nesse slide, né, ele fala sobre Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 18, onde Jesus, né, ele falou que esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Veja, meu amado, aqui são versículos para nos chamar a atenção do que a verdade, o que a palavra nos passou. Jesus ele não recusou em nenhum momento de curar ninguém. Todos que foram até ele, que buscaram ele, tiveram respostas. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, fala da importância da gente aumentar nossas expectativas nele, da gente orar e acreditar
que esses milagres não eram coisas só do passado, mas que nossas famílias podem viver sim algo muito além daquilo que a gente consegue enxergar. E olha que interessante aqui, ó, quando fala, né, do pai que falou com Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajude com a incredulidade, lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 24. Estava meditando nesses dias, falei, nossa, interessante, porque de fato a gente fica incrédulo muitas das vezes, não é fácil. Mas olha que interessante nessa situação, né, a resposta de Jesus para esse pai. Ele falou, em resposta ao apelo desse pai por ajuda com sua incredulidade, Jesus imediatamente curou seu filho de convulsões, tormentos e mudez. E muitas das vezes o que acontece é isso, que acaba querendo se prevalecer a opinião dos outros na nossa mente. Opinião de especialistas, estatísticas. E a gente esquece da verdade, da palavra de Deus. E ela, sim, é a verdade absoluta. Nós temos que voltar a viver pela fé e não pelo que a gente vê com os olhos. Como fala lá em Coríntios 5, 7. A fé, ela abre portas onde não tem porta. Ela cria conexões entre as pessoas. Você começa a conhecer, sabe aquelas coisas que começam a acontecer, que você fala, uau, conheci fulano, me conectei com uma mãe aqui, conheci um caso assim, e os caminhos vão, parece que descortinando. A fé, ela faz isso. A fé, ela descortina a ciência. Ela faz o cientista, né, ter mais momentos de eureka, que eu estava falando. Inspira médicos a buscar novos caminhos para ajudar seu filho. Inspira a família a seguir tentando novos caminhos e a nunca desistir. A fé te energiza. A fé te ajuda a lidar com as feridas da alma. A gente sabe o quanto é difícil quem vive na pele, a jornada. Então só a fé pode ajudar você a te manter de pé, para você lutar e nunca desistir pelo seu filho. E quando você faz esse exercício, vai vendo passo a passo, a cada pequeno progresso que você vai enxergando, você vai agradecendo, vai demonstrando gratidão, isso abre espaço para você viver mais e mais progresso para o seu filho, e aumentando, né, aí, dando mais espaço, né, para você poder viver coisas melhores, mais progressos. Quanto mais gratidão, mais coisas, mais caminhos se abrem. Pode fazer esse exercício sem tudo na vida, é um princípio universal da Bíblia. Isso torna uma corrente poderosa do bem para você começar a viver pela fé e não pelo que os seus olhos estão enxergando. Deixa eu trocar o slide aqui e falar um pouquinho do devocional que eu empolguei aqui. Aqui, ó, então, né, desse livro, eu elenquei aqui no slide que vocês estão vendo os devocionais. Então, no total, são 31 devocionais. E é muito legal porque ela quebrou em 31 e ela cobre 100% de tudo que a gente vive no autismo. Você sabe que eu estava fazendo um exercício, né, quando eu comecei a trabalhar com esse devocional aqui em casa, com meu filho, com meu esposo, de grifar, né, quais que nós iríamos fazer de devocional. E quando eu cheguei na metade, eu desisti. Eu falei, peraí, tudo aqui eu tenho que orar a respeito. Eu não consegui escapar de um aqui. É incrível. Faz esse exercício para você ver. Você vai ver que o seu filho, né, principalmente se é o autismo nível 3 ou 2, praticamente 100% cobre aqui. Mesmo, eu desafio dizer, mesmo para o autismo leve, muitas das coisas que estão aqui, você vai também grifar e vai orar. Então, e eu também coloquei o site, tá, dela, da Warren, onde você consegue ver esse material, ver a origem, alguns vídeos que ela grava, né, só que estão em inglês. E aí o que eu combinei com ela, que eu faria, né, a tradução e compartilharia com vocês. Estaria compartilhando. O que eu só peço, né, para vocês, famílias, que, por exemplo, eu vou falar da oração da primeira, né, do devocional aqui, que é atenção, hiperatividade e impulsividade. Que se você for compartilhar esse material com alguém, que você cite a fonte, tá? Que é do livro dela. É importante a gente dar crédito e honra a quem montou o material, não é? Tá bom? Então, não esqueça de mencionar e de manter, né, o nome dela aonde estiver.
tá bom? Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu queria fazer aqui a primeira oração, então, só que antes, né, de passar aqui pelo primeiro devocional, eu queria só dar alguns recados muito importantes, tá? Que eu queria que você prestasse muita atenção. Se você mora aí na região de Santo Amaro, em São Paulo, Zona Sul, esteja conosco na Igreja do Caminho Ideal, que é uma igreja que vai acolher você e seu filho. E olha que legal, além dos cultos de domingo, às 10 da manhã, também está tendo agora, começou, né, recentemente, cultos e palestras de segunda-feira e de quarta. Então, por exemplo, às quartas-feiras, 7h30 da noite, são palestras voltadas à gestão das emoções, para ajudar o coração e a mente das famílias, dos pais, são para todas as famílias, tá? Porque se a gente não tiver com equilíbrio no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções, a gente não consegue funcionar bem e as outras áreas viram uma bagunça, ou não é? Então, nós vamos ter já começou, inclusive, às quartas-feiras, às 7h30 da noite. E também, às segundas-feiras, né, já seria o tema sobre a área profissional. E olha que legal, se abordará lá questões de empreendedorismo, como é que você faz para desenvolver sua renda extra, como é que você faz através das chaves bíblicas, né, para você prosperar financeiramente, e você vai receber conselhos de pessoas que têm sucesso nessa área. E por isso que nós, do Caminho Ideal, nos posicionamos como igreja escola, né? E uma outra notícia legal também é que a cada quadrimestre, né, a cada 4 meses, já está marcado agora em abril, por exemplo, depois agosto e dezembro. Eu passo as datas ao longo dos próximos, né, devocionais. Nós vamos ter palestras na igreja com especialistas. Então, ou seja, nós vamos trazer gente de peso, gente que tem ajudado muitas famílias, que tem tido resultado nos tratamentos, né, do autismo, e vamos trazer para que eles dividam esse conhecimento com todas as famílias. Vamos contar com médicos de peso, nutricionistas, especialistas em aba, fono, terapeuta ocupacional, psicólogos. Vamos trazer todo esse pessoal que conhece para ajudar a nossa comunidade e nos dar ferramentas, nos ajudar a lutar contra esses transtornos que estão impedindo que nossos filhos alcancem o máximo do potencial que eles, né, merecem, tá bom? E última coisa para não esquecer sobre o canal. A igreja, tá, ela subsidia um canal específico só para autismo, que chama Autism Evolve. Vai estar na descrição do vídeo esse canal. Então, esse canal ele é 100% social, tá bom? O objetivo dele é passar todas as dicas. Eu compartilho lá tudo que eu pesquiso, tudo que eu tenho de informação daqui dos Estados Unidos, e também eu posto lá vários vídeos do que eu estou fazendo com meu filho e como é que ele tem evoluído tanto, o que a gente está fazendo, além desse programa maravilhoso de devocional e da fé, tá bom? Meu filho tem 8 anos, ele tem diagnóstico de autismo moderado, né? E nós estamos a cada dia sendo surpreendidos gradualmente com a sua evolução e aprendizado diário. E é muito claro, né? A gente enxerga muito claramente a mão de Deus nisso e o quanto as orações, né, têm feito a diferença nesse processo todo, né, do tratamento dele. Então acompanhe a gente no Instagram aqui do Caminho Ideal, né? Caminho Ideal Oficial, o Instagram da igreja do Caminho Ideal, e do Autism Evolve, que está na descrição do vídeo, para quem não achar, tá bom? Legal. Então, vamos agora à tela lá de oração. Deixa eu trocar a tela. Muito bem. Então, essa é a oração sobre atenção, hiperatividade e impulsividade. Então, normalmente, o que eu faço? Eu coloco uma música de fundo, pode ser um louvor que você goste, eu coloco uma música que está, até acho que na outra tela, o nome dela, que chama Fire of God, né? Poder de Deus. É uma música que me inspira muito, então eu coloco essa música e faço a minha oração. E como é que eu faço, né? Ela até recomenda também isso no livro. E aí cada um pode fazer da sua maneira, mas o que eu recomendo para vocês é de vocês, você pode fazer em casal, né? Pai e mãe se junta no quarto ali, com a portinha trancada, um momento tranquilo, e orem. E aí você vai orar em voz alta essa oração aqui em específico,
Legal? E depois que você terminou de orar, você pode ir lá no seu filho e fazer uma segunda oração, que é mais curtinha, que está na próxima tela. E aí eu vou fazer aqui agora, e aí vocês vão ver como é que eu faço, tá bom? Então, o que eu vou pedir para você? Como é uma gravação, esse vídeo, que você possa, então, depois escutar de novo, nesse momento aqui da oração, escute, repita junto comigo, ore, e você não precisa decorar essa oração. O objetivo aqui é que você tenha uma linha mestre para seguir na hora de orar, porque é muito importante. A própria Bíblia fala que muitas vezes a gente não recebe a bênção porque nós não sabemos pedir, porque nós não somos específicos. Então, oração exige especificidade. Então, seja muito claro. Então, se seu filho, que nem aqui, ó, atenção, tá com problema de déficit de atenção, tem TDAH, não foca em nada, essa oração é para você orar diariamente e clamar ao Senhor, específico. Então, vamos ler aqui. Então, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Pai, eu oro pelo meu filho precioso. Aí você fala o nome do seu filho. Então, eu vou falar aqui, ó, Paulo Henrique. E ousadamente eu te peço para trazer em equilíbrio absoluto o foco e a atenção. As lutas diárias do meu filho com a falta de atenção, hiperatividade e impulsividade o afetam muito, pai, na sua qualidade de vida e na capacidade de ter relacionamentos pacíficos. Isso afeta sua identidade, apesar das minhas palavras amorosas e ações para tentar protegê-lo e mantê-lo em segurança. Não pela força, mas pelo teu Espírito Santo, como diz em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Faz com que ele se concentre apropriadamente e com equilíbrio em todas as circunstâncias. Acalma, como diz em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, as tempestades da hiperatividade, da impulsividade, e que ele haja de acordo com o que é adequado à sua idade, inclusive para a segurança e proteção dele. Dai a meu filho, ó Deus, uma aptidão em comum para entender todos os aspectos acadêmicos da escola, da literatura, e dê sabedoria a ele, como o Senhor deu para Daniel, lá no capítulo 1, versículo 17, de acordo com os teus planos, ó Pai, e propósitos para a vida dele. Agradeço-te, porque é a sua vontade curar, ó Pai. E a sua palavra diz que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, terei o que eu pedi a vós, como fala em 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Eu te amo, Senhor, te louvo, te engrandeço, te agradeço por ser cheio de amor, misericórdia e compaixão. Eu confio na sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aí, uma vez que você terminou de orar, você pode seguir orando da sua forma, apresentando outras áreas, porque esse é um devocional específico para esse tema de atenção. Aí, no caso aqui em casa, que eu faço? Eu vou passar para a próxima página, que é um pedacinho que fala assim, retomando posse da terra. Que a gente traduziu, né? A tradução ficou retomando posse da terra, mas quer dizer assim, retomando posse do corpo e mente do meu filho, ou seja, restauração do corpo e mente, tá bom? Vamos entender dessa maneira. E aí, nesse aqui, eu deixei o original do livro dela, que tá assim, nome da criança. E aí fala, eu falo com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade que aflige meu filho, e ordeno que vão e nunca mais voltam. No meu caso, como eu estou fazendo com meu filho, como essa parte eu gosto de orar com ele, eu pulo esse primeiro parágrafo, tá? Então eu faço assim, ó. Paulo Henrique, eu venho declarar na sua vida que você agora passa a aprender com facilidade, com a ajuda do Espírito Santo, como fala em Isaías, no capítulo 54, 13. E você facilmente é capaz de se concentrar e concluir tarefas em nome de Jesus, porque foi dessa maneira que o Senhor te concedeu perfeito. E o Senhor te ajuda, Ele está contigo, os anjos dele te guardam, restaura sua mente, restaura as conexões neuronais. Amém. Então, entende? Então eu faço uma oração para que ele escute e se apodere disso, porque tem poder nisso, porque ativa a fé do seu filho, vai nutrir o coraçãozinho dele, que ele vai falar, amém, minha mãe disse que eu posso aprender com facilidade,
que com a ajuda do Espírito Santo eu tenho ajuda, eu posso sim me concentrar e concluir o que eu preciso concluir. Percebe a diferença? Tá bom? Então, esse é o primeiro devocional de hoje, tá bom? Faz essa lição de casa de orar com seu filho durante essa semana. E a cada quinzena nós vamos estar soltando o próximo devocional. Então, o segundo devocional nós vamos, né, daqui 2 quinta-feiras, sem ser essa quinta outra, eu vou estar aqui de volta para poder estar passando ele. E eu oro para que o Senhor abençoe muito a tua família, o teu lar, que esse devocional, esse momento, venha ativar sua fé, venha renovar o seu espírito e que você possa viver coisas muito além daquilo que você imaginava. Que você possa testemunhar, desde pequenas coisas a grandes, que você vai ver, notar diferença, tanto no seu filho como dentro do seu lar. Tá bom? Amém? Deus te abençoe grandemente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.